Senta aí e escuta o que o professor tem a dizer. Ele sabe muito mais do que você. Não pergunta muito, vão te taxar como o chato da turma. Não compartilha o conhecimento que você tem com os colegas. Eles podem te passar a perna e ir mais longe do que você. Se você vir algo de errado no trabalho, não aponta. Seu chefe pode te mandar embora por isso. Faça o que a empresa pede. Não questiona. Vemos conselhos como esse sendo disseminados de geração para geração. Nossos avós ouviram isso. Nossos pais ouviram isso. Nós estamos ouvindo isso. O tempo todo querem que sigamos a linha. Mas a gente não aguenta mais seguir a linha e chegar sempre no mesmo lugar. Somos uma geração de inconformados. Temos o poder nas mãos de ser fora da curva. Queremos aprender de um jeito novo. Se posicionar no mercado de trabalho diferente. Abrir portas que nunca foram abertas. Chegar a lugares inimagináveis. E contar histórias de sucesso. Fala pessoal, sejam bem-vindos, muito boa noite, como é que vocês estão? Vamos agora para a nossa segunda palestra aí do nosso evento, a imersão, o novo mercado de trabalho. Acabei de passar um teaser aí para vocês desse marco, né, que nós estamos cravando hoje. Para quem já nos conhece sabe que a CAI vai virar Frons, tá? Frons Educação a partir de amanhã e muitas novidades para vocês, tá? Pessoal, é o seguinte, falamos já a primeira palestra com o Richard, né? Ele falou um pouquinho sobre liderança, como nós podemos utilizar a inteligência artificial, né, dentro da nossa liderança, da parte de gestão de pessoas, e também o que nós podemos fazer com esse futuro tão volátil, certo? Enfim, tudo aquilo que vocês já ouviram nesse primeiro encontro. Agora, trago outra convidada de peso aí, tá? Antes de mais nada, já comentem de onde vocês são, beleza? De onde vocês estão falando, de que cidade vocês estão nos ouvindo, nos assistindo aí. Trago uma convidada de peso, já é visitante aqui da CAI, já deu curso com a gente, já ministrou treinamentos, então está bem presente no nosso dia a dia, acredito que vocês até conheçam. Eu vou chamar a Valesca aqui para o palco. Valesca, seja muito bem-vinda ao nosso palco aqui da imersão. Tudo bem com você? Tudo bem, Carlos, e você? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Tudo certo, tudo ótimo. Pessoal, a Valesca vai falar um pouquinho sobre comunicação, né? Como lidar com diferentes gerações, como utilizar uma análise DISC. Para quem nunca ouviu falar de DISC, vai ouvir sobre isso também. Bom, como vocês já sabem, tá? Sem mais delongas, eu vou deixar o palco para a Valesca aqui. Ela vai começar a apresentação dela. Então, Valesca, sinta-se à vontade, o palco é seu e o pessoal está ansioso aí para poder te ouvir, beleza? Beleza, obrigada, Carlos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Eu já acompanho a Frons desde quando era CAI, né? Já vou poder começar a usar essa frase. Então, assim, estamos juntos há bastante tempo e eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando tanto conhecimento interessante com vocês. Então, assim, eu vou me apresentar, já vou contar um pouquinho de mim, mas só para adiantar, a gente vai falar muito sobre comunicação e pensando em diferentes perfis. Porque quando a gente fala de comunicação interpessoal, a gente fala, poxa, mas é só eu, né, melhorar minha oratória, mas é muito mais do que isso, pessoal. Então, a gente fala de comunicação, tem oratória também, mas não é só isso. Então, hoje a gente vai falar muito da comunicação no aspecto de comunicação interpessoal, para a gente poder melhorar os nossos relacionamentos, alcançar os nossos objetivos, porque quem nunca, né, tentou implementar um projeto e falou, poxa, não tive apoio das pessoas, o que aconteceu? Então, a palestra de hoje é para ajudar a abrir os horizontes pensando nesses aspectos. Então, nós vamos falar sobre comunicação, mas com essa questão de adaptação, pensando no perfil de cada um, para aumentar as chances das pessoas comprarem as nossas ideias e muito mais. E assim, quando a gente fala de perfis, necessariamente a gente tem que falar de DISC, e eu já vou explicar o que quer dizer essa sigla para quem não conhece. Não é a única forma de a gente descrever perfis, mas o DISC é uma metodologia que eu gosto muito, trabalho com ela há muitos anos, desde a minha época da Volvo, hoje como mentora de carreira também. Então, eu gosto muito dessa metodologia porque nos ajuda a entender melhor o perfil, tanto nosso quanto de outras pessoas.
E para me apresentar, para quem ainda não me conhece, então eu sou graduada em Relações Públicas pela Unesp e sou especialista em comunicação também pela Unesp. Então eu vim da comunicação ali na minha formação, mas eu tenho uma vivência também em recursos humanos, então eu já fiz uma formação específica em análise de perfil, então por isso que eu vim falar com vocês hoje sobre a metodologia DISC. Tenho uma outra formação em gestão de pessoas, já trabalhei em multinacionais, então já trabalhei na Volvo, já trabalhei na Tilibra, e até hoje, né, já atendi mais de 200 profissionais individualmente, e pessoas que trabalham em outras empresas, então a gente acaba conhecendo muito sobre a dinâmica de muitas organizações, sendo indústrias, startups, organizações do terceiro setor, então, né, acabo tendo contato com profissionais de várias áreas, e eu também sou membro do programa LinkedIn for Creators do Brasil, então, quando a gente fala de LinkedIn, carreira, produção de conteúdo, é uma temática que eu trago também, e eu tô aqui, então, né, tô com a Frons desde quando ela era CAI, então, desde ali de 2021, que foi quando eu comecei a empreender, eu tô aqui como parceira, e eu gosto muito, porque eu vejo o quanto a Frons defende soft skills como algo essencial para o desenvolvimento de profissionais. Tem muito conteúdo técnico, que a gente precisa disso, mas andando aí lado a lado com as soft skills, que são essas habilidades comportamentais. Então, para mim, é um orgulho muito grande estar aqui com vocês, novamente, né, ao lado aqui do Carlos e de toda a equipe, falando sobre esse tema. E falando de perfil, acho que é importante a gente enfatizar que perfil é diferente de personalidade. Eu posso falar, por exemplo, que uma pessoa ela tem um perfil mais assertivo, uma pessoa que é mais direta, que é mais objetiva, mas isso é muito diferente dessa pessoa ser rude, ser grosseira. Eu posso falar também de uma pessoa que ela é mais influente, mais persuasiva, mas isso não quer dizer que essa pessoa vai, por exemplo, usar isso com más intenções, manipular as pessoas. Então, uma coisa é perfil, que é o que nós vamos falar hoje, e outra coisa é personalidade. Se essa pessoa vai usar essas características para algo positivo ou negativo, aí é outra história. Então, a gente não está falando da personalidade, a gente está falando do perfil, né? Como é o estilo natural de cada pessoa. E quem que criou? Não fui eu que criei essa ideia do DISC, tá, pessoal? Então, quem criou esse conceito, essa metodologia, foi o William Moulton Marston. Ele foi um psicólogo que, na época, lá em 1928, né, quase 100 anos atrás, ele criou um livro, ele escreveu um livro, publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. E é estranho a gente falar isso, né? Pessoas normais, o que é o normal, o que não é normal. Na época, quando a gente fala de pessoas normais, a ideia é pensar em pessoas que na época não tinham, por exemplo, a psicologia era muito voltada para pessoas que tinham algum tipo de diagnóstico. E nesse caso, pessoas que não tinham nenhum tipo de diagnóstico, não tinham nenhum acompanhamento psicológico, elas não existia muita teoria sobre isso, e ele foi o primeiro, então, que trouxe esse conceito. E quando a gente fala de D, de I, de S, de C, cada uma dessas letrinhas significa algo, já vou trazer isso para vocês. Não significa que eu só tenho 4 tipos de pessoas no mundo, né? Depende da combinação desses elementos. E todos nós temos todas elas. Eu vou ter um item mais intenso, outro menos intenso, então a gente vai falar muito sobre o que é um D alto, o que é um D baixo, né? E isso nos ajuda a entender por que algumas pessoas têm determinado perfil, pensando que assim, a gente sempre pode se desenvolver nos pontos que nós temos dificuldades, mas para isso eu preciso entender qual é o meu ponto de partida, onde eu estou. Isso me ajuda também a me comunicar com as pessoas, né, que têm um perfil diferente do meu e tudo mais. Vamos começar pelo D. Primeiro item, o D é dominância. Dominância, quando alguém tem uma dominância muito alta, quando a gente vai fazer um teste de perfil, vem um gráficozinho e ele fala assim: olha, tem uma linha aqui do meio. Tudo que é daqui para cima a gente fala que é alto, tudo que é daqui para baixo a gente fala que é baixo. Então, quando lá no teste me dá assim, ó, dominância alta, é o quê? Eu tenho um D alto. É aquela pessoa que, mesmo sem você fazer um teste, pensa aí no seu colega de trabalho ou em você mesmo, se for o caso. Aquela pessoa que ela costuma ser mais assertiva, ela é mais competitiva, ela é direta, ela usa esses gestos assim, ela aponta, ela dá ordens, ela às vezes é mais impulsiva, vigorosa, ela também é questionadora,
ela é empreendedora não no sentido necessariamente de ser empreendedora, de trabalhar dessa forma, mas no sentido de ela ir lá e tomar frente. Então, quem tem um D alto é aquela pessoa, de uma forma muito informal, né? Aquela expressão que fala assim, que a pessoa tem sangue nos olhos. É aquela pessoa direta e assertiva. Quem tem um D alto é muito focado em resultado. Então, já vou dando a pista aqui para vocês. Se eu vou conversar, tenho lá o meu projeto lindo, maravilhoso. Vou levar esse meu projeto para uma pessoa que, quando eu leio esses adjetivos, eu falo, eu não fiz teste com a pessoa, mas para mim parece muito que essa pessoa é um D alto, porque essa pessoa tem um perfil muito direto, ela é mais impaciente, ela quer ir direto, foca em resultados. Eu vou falar com essa pessoa, apresentar lá o meu projeto. Vale a pena eu enfatizar os resultados que esse projeto vai trazer e direto ao ponto. Então, mais do que eu por exemplo, focando no quanto esse projeto vai ser bom para as pessoas, eu vou focar no quanto esse projeto vai trazer um resultado específico que eu sei que é importante para essa pessoa. E eu vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que não fiz o teste com o Bernardinho, tá, pessoal? Não sou próxima dele, não ainda, pelo menos, quem sabe um dia. Mas eu não conheço o Bernardinho pessoalmente, não fiz nenhum teste com ele. Mas quando a gente observa a forma como ele se comporta, como treinador esportivo, ele parece ser aquela pessoa, a gente tem até muitos memes, né, de como ele parece ser bravo, que ele tem aquela energia, e ele vai, e ele dá ordens. Então, assim, esse perfil, ele se assemelha muito a essa ideia do D alto. Então, não fiz um teste com ele, mas na minha percepção, ele representa muito bem esse descritivo de alguém que tem esse D alto. Quando a gente olha para alguém que tem um D mais baixo, a dominância ela é menos intensa. O que significa? Não quer dizer que o D baixo não se importa com resultados, só que ele vai fazer isso de outra forma. Ele é uma pessoa que costuma ser mais calma, ela é mais hesitante, ela toma mais cuidado, mais cautelosa, ela é mais precavida, ela é mais moderada, então ela não é tão intensa. Ela pode até ser vista pelos outros como alguém mais equilibrado, mais tranquilo, que parece até ser pouco exigente, e não num sentido ruim, não é que essa pessoa não se preocupa com a qualidade das coisas, é que ela é mais, opa, peraí, não precisa ser dessa forma, vamos conversar, ela é muito diplomática. Então, quem tem um D baixo é uma pessoa mais diplomática, ela evita um conflito, e se ela, por acaso, for parar em ela vai falar, peraí, vamos achar um caminho do meio? Vamos conversar? Não é bem assim? Então, peraí, vamos conversar. Então, esse perfil, ele se dá muito bem numa situação de negociação, por exemplo. Então, quem tem um D baixo, se eu vou conversar com alguém que eu percebo que é mais assim, eu vou também me adaptando a esse perfil. E aqui eu trago um exemplo, novamente, pessoal, uma observação minha, é uma hipótese, eu não conheço também o Dr. Drauzio Varella, mas ele me parece ser uma pessoa com esse perfil mais diplomático, mais negociador, mesmo para temas que podem trazer alguma polêmica, ele encontra um caminho mais sutil de se posicionar, diferente de um Bernardinho, que vai se posicionar de uma forma mais firme. Então, por isso eu trouxe o Dr. Drauzio como um exemplo. Quando a gente olha para o I, né, que é o segundo item, I vem de influência. Eu sei que hoje em dia a gente fala muito dos influenciadores digitais, então parece que, né, a gente está falando disso, mas é influência num sentido de ser influente num grupo de pessoas. Eu não preciso ter cargo de liderança para ser considerada uma pessoa influente, tá? Eu posso exercer essa influência de outras formas. Por quê? Quem tem um I alto, pensa ali naquele seu colega de trabalho, ou você mesmo, né? É uma pessoa mais comunicativa, amigável, influente. Então, quando ela dá ideias, as pessoas costumam ouvir e muitas vezes seguir, né? Essa ideia do amigável, eu brinco que eu falo que o I alto é aquela pessoa que chega num ambiente e reúne a galera. Vamos, gente, vamos aí, bom dia, gente, vamos lá. Pode ser que de manhã não seja o melhor momento para ele, mas em algum momento ele é aquela pessoa agregadora, gregária. Também é uma pessoa que costuma ser muito conectada com outras pessoas.
Também pode ser vista como persuasiva, porque como ela traz muito essa comunicação verbal, ela acaba persuadindo as pessoas, e isso, novamente, não quer dizer que é negativamente, não é que ela vai forçar alguém a fazer algo que não queira, mas é no sentido de falar, poxa, eu preciso contar com o apoio das pessoas para um projeto acontecer. Então, quem tem um I alto tem facilidade de fazer essa questão da comunicação. Tem um perfil mais positivo, vamos lá, galera, é algo mais ou menos por aí. E como exemplo, né, na minha observação, eu traria a Hebe Camargo, né, que foi uma apresentadora. Ela era muito comunicativa, né, ela trazia muito isso, né, algo muito voltado para os outros, o contato com as pessoas, ela se expressa de uma maneira expressiva, acho que é a melhor palavra, ela se comunica de uma maneira muito expressiva. E pessoas que têm esse perfil, vamos imaginar que eu vou conversar com alguém como a Hebe, e eu vou falar sobre um tema super importante, um projeto. Será que não é melhor eu marcar uma reunião com ela? Para a gente conversar, para ter aquela coisa do calor humano, pode ser até ao vivo, assim, online, numa videochamada, mas ter a possibilidade de verbalizar, lembra aqui, ó, que o I, ele é mais verbal, ele gosta de falar, de conversar, dialogar. Então, se eu vou apresentar o meu projeto para alguém que parece ter esse perfil, vale a pena eu considerar uma abordagem que possibilite essa troca. E quando a gente olha para a influência baixa, então um I baixo, as principais características seriam mais investigador, geralmente alguém muito observador também, mais reflexivo, uma pessoa mais reservada. Enquanto o I alto agita a galera, o I baixo é mais reservado. Ele pode até ser visto como uma pessoa mais séria, desconfiada. Ele é muito autoconsciente também, então é alguém mais assim, mais na dele. Imagina no trabalho, né? Aí surgem as tretas, porque coloca alguém com I super alto e alguém com I muito baixo. O I alto olha para o I baixo e fala: Nossa, mas essa pessoa não conversa comigo, a gente não se dá bem. Podem existir outros aspectos que influenciam nessa relação, especialmente no trabalho, mas pode ser que essa pessoa só seja mesmo mais reservada e tá tudo bem. Quando você pergunta, e aí, fulano, tudo certo? A pessoa fala tudo. Pode ser que essa pessoa só tenha um I mais baixo e ela é mais reservada e tá tudo bem com isso, e talvez isso seja o suficiente para o trabalho dela. Se o trabalho dela não envolve tanto, né, a comunicação verbal, tá tudo certo, gente. Não existe perfil certo, perfil errado, tá? Não tem nota baixa, nota alta. Isso aqui é uma leitura do perfil, mas não é uma avaliação. Não é dar uma nota, não é nada disso. Sempre depende do que a pessoa faz. Se o que ela faz não demanda tanta comunicação verbal, tá tudo certo. Ela ser uma pessoa mais reservada. Eu enfatizo isso porque no mundo, né, que a gente vive, no mercado, a gente valoriza muito as pessoas comunicativas, mas pessoas com um perfil mais reservado também têm muito a contribuir. Tenho dicas enfim, de livros, de vídeos, de muito conteúdo também voltado para pessoas mais tímidas, reservadas. Acho que vale a pena a gente olhar para esse perfil com bastante carinho. E se eu vou conversar com alguém, né, que tem esse perfil, é importante eu respeitar, entender que a forma como essa pessoa vai receber uma informação ou como ela vai expressar o que ela acha, vai ser nesse perfil mais reservado também. Trouxe aqui um exemplo de uma impressão, né, que eu tenho de que o ator Robert Pattinson parece ter esse perfil, embora ele seja ator, então ele traz muito essa questão, né, de verbalizar no trabalho dele, mas ele parece ser uma pessoa mais tímida, mais reservada, pelo menos no que eu consegui observar a partir, né, de vídeos, de filmes, de entrevistas, situações em que eu vi ele ali se comunicando. E quando a gente vai para a terceira letra, então nós já falamos do D de dominância, o I de influência, agora é o S. O S é do inglês stability. Então, estabilidade. O que é estabilidade alta? Pessoal, estabilidade não é estabilidade emocional. Isso é importante também, né? Mas não é sobre isso. Estabilidade é aquela pessoa que gosta de segurança. Então, é alguém que costuma ser vista como alguém mais amável, como alguém, sabe aquela pessoa, pensa em você aí ou num colega, aquela pessoa que as pessoas olham e falam, nossa, parece que essa pessoa está sempre plena,
Parece que ela tá sempre com a mesma cara, parece que nada abala essa pessoa. Às vezes ela se apresenta dessa forma, como alguém muito amável, um bom ouvinte, que depende ali, que se envolve bem com os outros, é aquela pessoa que às vezes dá conselhos. Então, essa pessoa que exala essa tranquilidade. Por quê? Porque ela traz segurança, estabilidade, ela traz esse tipo de sentimento, né, nessa interação. Também é alguém que pode ser visto como bondoso, né, por esses aspectos que eu comentei, e pode ser alguém também, geralmente é uma pessoa mais metódica. Por quê? Se a pessoa tem estabilidade mais alta, ela valoriza a segurança. Então, você vai lá apresentar o seu projeto para essa pessoa, para esse cidadão, para essa cidadã, e você não explica como é o passo a passo das coisas, não tem um cronograma, não tem uma previsibilidade. Você vira para alguém que gosta de segurança e fala assim: vamos fazer uma mudança? Gente, o S alto já fica tenso. Por que ele fica tenso? Porque ele quer ter previsibilidade. Então, qual é a dica se você vai conversar com alguém que tem um S mais alto? Leva um cronograma. O S alto, ó, ama um cronograma. Explica que tudo está previsto. Existe essa etapa, a gente pretende realizar dessa forma, nessa data, para que nesse momento a gente tenha esse resultado. Então, esse caminho é muito importante para falar assim: calma, está previsto, existe um método, existe algo que estrutura isso que eu estou te propondo. Então, não é tirei da minha cabeça e vou mudar tudo que a gente tem. É uma organização das ideias que ajuda muito te ajuda a convencer esse S alto de que a sua proposta merece ser ouvida e ser considerada. O S alto também pode ser visto como persistente, meticuloso, detalhista, bem nessa linha que eu comentei. E uma pessoa famosa que eu tenho a impressão de ser esse S alto é a Michelle Obama, que é ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Ela também é super comunicativa, pelo que dá para perceber nos momentos em que ela está falando com o público, né? Eu não conheço ela na vida privada, então é sempre um recorte, né? Mas do que ela apresenta, pode ser que ela tenha um I alto também, né? Não sei como vai ser o desenho dela, mas pode ser que ela tenha um I alto e também o S alto. Então, ela parece ser aquela pessoa que, pelo menos na forma como ela se apresenta, mantém ali um comportamento que parece ser muito estável. E quando a gente olha, né, pro S baixo, lembra que tem o S lá do planejamento. O S baixo, ele não se preocupa tanto com essa segurança, com essa previsibilidade. Então, quem tem um S baixo costuma ser mais ativo, mais alerta. É aquela pessoa, gente, dinâmica, flexível. Eu coloquei aqui inquieto, porque eu até brinco, falo que quem tem um S baixo é aquela pessoa que, assim, não para quieta, que ela quer fazer. Ela é demonstrativa, ela mostra com a mão. E ela quer ver, ela já vai, ela já faz. Não tem isso de, não, vamos sentar. Vamos planejar primeiro. Não, mas já vou fazendo aqui. É claro que aqui eu estou exagerando no personagem, né? Mas a ideia é pensar que quem tem um S mais baixo costuma ter um perfil mais dinâmico, mais flexível, que se adapta muito bem a mudanças. Então, nossa, mudou alguma coisa muito rápido, o prazo mudou, e essa pessoa se adapta melhor a esse contexto. No mundo que a gente vive, né, até o Carlos citou na apresentação, falando do mundo VUCA, cheio de é volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo, nós temos tudo isso. O S baixo tem a facilidade, mais do que quem tem o S alto, para lidar com essas situações. Claro que tem situações que a gente precisa ser um pouco mais planejador, e tem situações que a gente precisa ser mais adaptável e flexível. E quando eu vou apresentar um projeto para um S baixo, inclusive, esse é um desafio, apresentar um projeto para quem tem um S baixo, porque se a apresentação ela acaba sendo muito monótona. Olha, pessoal, vamos então aqui olhar todo o nosso cronograma, vamos analisar aqui os gráficos. O S baixo talvez não tenha muita paciência para ficar ouvindo, porque ele quer ir logo fazer. É claro que eu estou exagerando aqui, né, na ideia, claro que quem tem um S baixo também consegue ser flexível e entender, ok, agora é o momento em que eu preciso
ativar emprestar aqui um pouquinho do S alto e falar, ok, agora eu preciso focar, depois eu executo. Mas se você vai apresentar um projeto para quem tem um S baixo, se essa pessoa é mais dinâmica, será que a sua apresentação das suas ideias, ela não pode ser mais dinâmica também? Ela não pode ter uma interação? Será que não seria possível fazer isso de uma forma diferente? Então, para conversar com alguém que tem esse perfil, vale a pena fazer esses ajustes na sua comunicação. E uma pessoa que me dá a impressão de ser um S baixo é a atriz Ingrid Guimarães, que ela, pelo menos nos personagens, né, que ela costuma atuar, como vários dos personagens dela têm o mesmo estilo, então me dá a impressão de que ela também é dessa forma, né? É muito dinâmico, é agitado, e quando vê, ela já tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, essa sensação, né, ela me transmite essa sensação a partir, né, dos momentos que eu vejo ela publicamente. Então, ela pode ser um exemplo de pessoa que reflete essas características. E quando a gente fala de conformidade alta, que é o C, a gente olha para a questão do C alto. Então, por exemplo, quem tem conformidade alta, o C, não é conformidade de ser conformado, tá, pessoal? É conformidade no sentido de estar nos conformes. Então, se eu tenho alguém que tem um C mais alto, essa pessoa ela costuma ser mais precisa, mais cuidadosa. Ela é sistemática. Sabe aquela pessoa que gosta de seguir padrões, de seguir regras? Se você pede para essa pessoa fazer o A, depois o B, depois o C, ela vai fazer o A, depois o B, depois o C. Ela vai seguir esse processo. Ela é muito boa para controle de qualidade, ela se dá muito bem com isso. Então, assim, eu vou apresentar um projeto para essa pessoa, eu tenho que ter uma sequência lógica. Eu tenho que dar os detalhes exatos. Quanto vai custar? Mais ou menos um tanto, ok, mas se você tiver algo mais exato, mais específico, melhor. E uma dica, pessoal, para se comunicar com alguém que tem um C alto, por escrito costuma funcionar melhor. Por quê? O C alto, ele quer ver se está tudo nos conformes. Então, eu tenho aqui uma referência do que foi pedido e o que foi executado. Então, ele consegue fazer essa comparação. Isso ajuda muito. Então, na hora de apresentar um projeto, você pode até fazer uma reunião, mas formaliza por e-mail, coloca num documento, organiza essas informações que pode ajudar. E temos aqui um exemplo, né, de pessoa que tem esse C mais alto, que parece ter, por exemplo, Bill Gates, que parece ser uma pessoa que segue, né, padrões, procedimentos e busca ter isso, né, no seu perfil. Quando a gente olha para alguém que tem o C mais baixo, que é, né, a conformidade mais baixa, por exemplo, se o C alto é aquela pessoa que segue mais regras, é muito apegado, assim, a regras, normas, procedimentos, o C mais baixo, ele é mais criativo, ele se dá muito bem nessas atividades que demandam, né, esse perfil mais criativo, criar uma coisa que ainda não existe, inovação e tudo mais. Não quer dizer que só o C baixo pode trabalhar com inovação, tá, pessoal? Mas se eu vou apresentar um projeto para alguém que tem uma conformidade mais baixa, se eu sei que essa pessoa é mais independente, ela vai dar a opinião dela, ela pode até ser vista como um pouquinho teimosa, porque ela fala, essa regra existe, mas essa regra não tá boa, vou fazer do meu jeito, né? Não quer dizer que ela não siga as normas ou que não siga a hierarquia, mas é importante, né, para essa pessoa ter espaço de expressar o que ela pensa, porque ela quer participar daquilo. Então, especialmente para quem tem um C baixo, vale a pena considerar na hora de se comunicar, falar, poxa, como é que eu posso envolver essa pessoa nesse projeto? Como é que eu mostro para ela que eu não estou aqui trazendo por exemplo, eu estou trazendo uma receita e a pessoa tem que seguir. Isso para um C baixo parece muito quadradinho, muito engessado. Então, quando eu falo, olha, esse projeto aqui, vamos construir isso juntos, dá espaço para ele participar. Pode ajudar bastante. E um exemplo de pessoa, né, que tem um C baixo que aparenta ter, né, aparentava, era a Rita Lee, que ela tem essa questão, né, de questionar padrões e tudo mais. E quando a gente fala, assim, de comunicação, a gente falou muito aqui, né, os perfis, o DISC, etc. E o que isso tem a ver com gerações?
A gente tem muito, né? Tem muito na internet, né? Uma estrutura. O que é a geração? Os baby boomers, a geração X, Y, Z, e vai indo, né? Os millennials, e o negócio vai, né? Então tem muitas classificações. Essas classificações ajudam. Mas, por exemplo, a Rita Lee, ela não é da mesma forma que a Hebe Camargo. Elas podem ter tido, né, idades parecidas, né, ou fazer parte de uma geração ali próxima. Eu posso olhar o Bill Gates e falar, nossa, né, pela idade, será que é ali que tá perto? Mas assim, cada pessoa, por mais existe o aspecto geracional, mas não faz sentido eu colocar pessoas numa caixinha e falar assim, todo mundo que nasceu nessa geração, ok, pessoas de uma determinada geração, por exemplo, gerações dos meus pais, veem o mercado de trabalho de uma forma diferente da minha. Eles entendem que na época, né, principalmente antigamente, fazia sentido estar numa empresa por 20 anos, era um orgulho imenso falar, nossa, tal pessoa trabalhou por 20 anos numa empresa, era um ótimo profissional, se aposentou lá, né? E não tem nada de errado com isso, mas se faz sentido para aquela pessoa naquele momento da vida dela. Mas eu não posso colocar Rita Lee e Hebe Camargo no mesmo pacote e falar que elas são iguais. Talvez elas tenham posturas diferentes. Talvez o item que se destaque em cada uma delas é diferente. Assim como todos nós, né? Se a gente for observar, por exemplo, eu e o Carlos somos da mesma geração. E nós temos muita coisa em comum, mas também nós temos muitas coisas diferentes. Então, na hora de abordar uma situação, vale muito menos eu olhar para a geração, porque eu também caio num risco grande ali de criar um estereótipo, e eu olhar o perfil que, embora pareça, né? Nossa, mas então eu vou sair do estereótipo e vou colocar em outro, né? Vou colocar aqui em caixinhas de ser alto, ser baixo e tudo mais. Mas vale eu entender o perfil daquela pessoa, a história de vida dela, se ela viveu numa época em que financeiramente era muito inseguro, e que naquela época valia super a pena eu ficar numa mesma empresa por muito tempo, mesmo que eu não estivesse feliz, porque o meu foco é prover para minha família financeiramente, né? Até porque, por exemplo, na minha idade, meus pais já eram casados, já estavam pagando prestação da casa e tinham 2 filhos. A minha geração é totalmente diferente. Então, os nossos valores vão mudando com o tempo, mas até os meus pais, que são de outra geração, eles já têm uma outra visão conforme o tempo vai passando. Então, os baby boomers, 10 anos atrás, eles não são os mesmos de hoje. Eles já se atualizaram. A maioria, né? A gente pensa assim num perfil profissional que, ok, inclusive, eu tenho contato com pessoas que têm 70 anos e estão aí no mercado. Então, e como é que a gente olha para isso dentro de uma organização? Eu vou estar trabalhando com pessoas, de todos esses perfis. E vale menos a diferença geracional e vale mais eu olhar para o outro e falar, ok, como que essa pessoa prefere receber as informações? Como que essa pessoa prefere ser tratada? Como que ela prefere que eu aborde? Como que eu posso olhar para o meu colega de trabalho, enxergar que ali existe um ser humano com uma história de vida e encontrar a melhor forma de eu me comunicar com ele? Então, isso vale muito a pena para a gente poder fazer esse ajuste na nossa comunicação. E aqui, para a gente fechar, eu trouxe um exemplo de como que a gente pode resumir, olhar para essa questão dos perfis. Então, se eu tenho um colega lá de trabalho, independentemente da idade dele, que ele parece ter essa dominância alta, eu trouxe aqui uma personagem, Jaqueline, gerente de vendas. Se a dominância foca em resultado, qual que é o receio dela? O fracasso. Então, meu projeto tem que mostrar para ela que vamos chegar num resultado bom. Qual que é o estímulo? Como que eu estimulo essa pessoa, sendo ela minha subordinada, ou minha colega, ou até minha líder? Eu dou a ela poder e autoridade. Mas ela não tem ainda o cargo de liderança. Como é que eu consigo, então, fazer essa pessoa ter um papel mais protagonista dentro desse projeto? Essa pessoa é muito focada em resultados. Se ela trabalha com gestão, ela é muito focada em dar direcionamento. Se ela trabalha com vendas, ela é boa para fechar a venda. É aquela pessoa que, quando está fazendo atendimento, ela fala assim, mas vai ser no débito ou no crédito? Já vai direto para o assunto, já fecha. E ela
gosta de dar ordens. E dar ordens não quer dizer passar por cima dos outros, não quer dizer que ela vai ser autoritária, né? É no sentido de poder dar direcionamentos. Quando a gente pensa na influência, vamos imaginar aqui, Jéssica, supervisora de produção. A influência não se preocupa com pessoas, relacionamento? Qual que é o receio básico dela? Rejeição. Eu vou virar para essa pessoa e vou levar meu projeto mostrando que ninguém vai gostar da ideia porque a gente vai precisar que todo mundo faça hora extra. Vou ter muito menos chances dessa pessoa comprar minha ideia. Então, me antecipando a isso, eu vou pensar em como que eu posso explicar para ela que o meu projeto talvez não tenha esse impacto, ou como eu ajusto o meu projeto pensando nisso, porque as chances dela recusar a minha ideia são maiores. Ela é muito movida por reconhecimento público, gosta de trabalhar com as pessoas, ela é boa para motivar, para ouvir um cliente, para fazer uma apresentação de um produto, e ela gosta de verbalizar, conversar, apresentar. Então, se você tem um projeto e tem um I-Alto na sua equipe, busque colocar essa pessoa num papel de protagonista, não tanto quanto o D de tomar as decisões necessariamente, né? Não sei que a pessoa tenha os dois altos, mas se o principal dela é o I, coloca ela para agitar a galera, para reunir as pessoas, para motivar as pessoas. Ela provavelmente vai ter um bom desempenho e vai te ajudar nesse projeto. O outro exemplo aqui do S, né? Se a gente fala de estabilidade, José, analista de RH. Se ele gosta de segurança, qual que é o receio dele? Insegurança. Então, na hora de apresentar o meu projeto, foca no cronograma, traz uma previsibilidade. Essa é uma pessoa que vai me ajudar muito a dar suporte, a prestar um serviço, para ajudar ali no que eu precisar. Muito bom em organização. Se você está com dificuldade de montar o cronograma, chama esse cara aqui que ele vai te ajudar. Também, né, nessa questão do serviço e do suporte, e ele, como tem aquela questão do bom ouvinte, ele provavelmente vai gostar de ouvir a sua ideia, mais do que ler a sua ideia. Então, a comunicação ali verbal falada com essa pessoa vai ser melhor. Provavelmente, né? Depende do contexto. E quando a gente fala de conformidade não quer que esteja tudo correto. Então, o receio dele é conflito, tanto com pessoas quanto de informações. Poxa, no documento tá assim, por que aqui foi executado de outra forma? Tá dando conflito aqui. Então, para eu aumentar as chances dessa pessoa abraçar a minha ideia, é eu mostrar que tá tudo dentro dos conformes. Gente, mandam um procedimento operacional padrão, procedimento, norma, passo a passo, você tem muitas chances do ser alto comprar a sua ideia. Essa pessoa tem muita facilidade para atividades que envolvem padrões, coisas técnicas, qualidade. Então, se você quer trazer um projeto e você precisa de alguém para documentar, alguém que vai garantir que está tudo dentro, né, do que precisa ser feito, para garantir que está dentro da lei, que está dentro das normas, que não vai me dar um problema depois, o CEALTA, ele provavelmente vai te ajudar. Essa pessoa reforça as regras, olha muitos detalhes e prefere uma comunicação por escrito. Então, para cada perfil, um prefere ouvir, o outro prefere também conversar e falar, o outro prefere um papel mais protagonista, um outro quer por escrito. Então, cada um tem a sua especificidade. Numa reunião com todos eles, o que eu faço? Trago um pouquinho de cada item. Eu dou espaço para o I-Alto falar. Eu deixo o D-Alto ter alguns momentos de protagonismo dentro do projeto. O S-Alto, eu dou oportunidade para ele poder ouvir, assimilar as ideias e compartilhar comigo depois, talvez. E o C-Alto, a gente pode olhar como que a gente vai deixar todas essas informações por escrito, até para ele poder fazer essa conferência. Então, são alguns caminhos para a gente poder ajustar a nossa comunicação, pensando em cada um dos perfis. E, gente, olha aqui para as fotos, a gente tem pessoas de várias gerações. Então, eu posso ter pessoas mais jovens, sim, existe o fator, né, geracional com relação às histórias de vida, às crenças, a questão de cultura mesmo, né? O que se entende por felicidade no trabalho lá na época dos nossos avós, depois dos nossos pais, ou dos filhos, né? Para quem já tem filhos nessa idade. Então, assim, na idade de trabalhar. Então, esses conceitos, eles vão mudando. Mas mais do que eu olhar para a geração, é eu olhar para o perfil de cada um, porque eu posso ter pessoas de várias idades tendo perfis parecidos. É aí que você vê, por exemplo, duas pessoas de gerações super diferentes que se dão muito bem.
tem alguma explicação aí. E o DISC nos ajuda a entender isso. E para a gente fechar, né, que já estou aqui até passando o tempo, eu trouxe essa frase do John Kotter, que ele diz que não são as questões estratégicas que colocam as empresas em dificuldades, mas as emocionais. Por quê? Quando a gente vai lidar com relacionamento, é um preconceito que eu tenho com alguém que é diferente de mim, é um desconforto, uma discussão, uma situação ali que aconteceu que eu não consegui lidar. E uma das coisas que ajuda muito nesse aspecto aqui de relacionamento é eu lidar com as minhas emoções, porque eu que tenho um C alto, eu vou olhar para o meu colega que é um C mais baixo, entender que ele não vê a mesma importância nas regras que eu vejo. E vice-versa, se eu tenho um C mais baixo e o meu chefe é um C alto, é por isso que ele me pede as coisas com os mínimos detalhes. Não é porque ele não confia em mim, pode ser, mas não necessariamente. Então, quando a gente entende que do outro lado existe um ser humano que tem a sua combinação do perfil, facilita essa questão de relacionamento. E para a gente fechar também, né, eu queria reforçar, eu falei de emoção, né, porque isso tem super a ver com um dos cursos que eu gravei para a Frons, que é o Inteligência Emocional e Comunicação. E tem outros dois também onde eu participo, então vocês me encontram no Gestão de Mudanças, Inteligência Emocional e Comunicação e na formação Gestão de Alta Performance. E eu trago muito essa temática de comunicação, de perfil, de inteligência emocional, de relacionamentos, que são soft skills importantes para a gente conseguir pegar lá o meu projeto do meu, sei lá, o meu Green Belt, eu quero colocar em prática. E aí, como é que eu consigo colocar isso em prática se eu preciso das pessoas? Se eu preciso do engajamento das pessoas? E eu tenho pessoas de várias gerações e de vários perfis, e cada um numa área. Então, assim, a pessoa da qualidade vai puxar para um lado, a pessoa do RH vai puxar para o outro, mas depende do perfil também, né? Então, assim, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui nesse evento. Eu fico à disposição para quem quiser trocar ideias. Nós vamos ver aqui as mensagens, né? Se tiver alguma pergunta, mas tem mais informações no meu site, tem os meus contatos, enfim, estou à disposição. Muito obrigada. Voltei aqui, Valesca. Valesca, muito obrigado. Eu confesso que eu não sei como eu consegui liderar por tanto tempo sem conhecer o DISC, tá? Sem conhecer o DISC dos profissionais que estão envolvidos, enfim. Nós somos uma equipe bastante jovem, né? Então, em termos de geração, a gente teve algumas dificuldades também de comunicação, de como lidar com clientes, muitas vezes mais já com tempo de mercado, né? E uma dúvida, eu não tenho algumas coisas aqui que o pessoal foi levantando, a gente já está tempo estourando para poder ir para a próxima palestra, mas uma dúvida rápida e depois a gente responde as outras no nosso debate de economia que a gente vai estar em conjunto. O DISC muda ao longo da nossa vida, vamos dizer assim. Então, é comum, por exemplo, que uma pessoa ela possa ser moldada ao longo das gerações? Isso é comum? É possível sim, Carlos. Geralmente, quando a gente descobre o nosso DISC, ele é muito assim a nossa essência. Tipo, eu ali de boa na minha casa tenho aquele perfil. Mas quando eu estou no trabalho, eu posso ajustar o meu comportamento de algumas formas. E se eu faço isso por muito tempo, isso acaba mudando um pouco a minha didática também. Então, por exemplo, a minha dinâmica. Então, por exemplo, aconteceu comigo, eu fiz 2 testes DISC, um em 2018 e 2019. Deu a mesma coisa. Fiz agora 2023, já deu diferença. Por quê? Eu saí de um emprego CLT e fui empreender. Passamos por uma pandemia. Outras situações que influenciam. Se eu estou no cargo de analista e assumo um cargo de liderança, se eu passo por maternidade ou paternidade, são situações que mudam tanto, forçam tanto uma mudança de comportamento, que isso acaba mudando a nossa essência também. Então, é possível, sim, e se for intencional, a gente também pode trabalhar para fazer algum ajuste, mas mais do que a gente tentar mudar o perfil de alguém, entendo que o mais importante é a gente saber qual é o momento de eu ser o que eu sou naturalmente, o momento de ter inteligência relacional, de falar, ok, eu não sou assertiva naturalmente, mas nesse momento eu preciso emprestar um pouquinho aqui dessa característica e naquele momento me comportar daquela forma. Mas sim, pode acontecer de mudar até na nossa essência também. Por isso que a gente recomenda, até quando faz um teste, a gente refazer depois de algum tempo, 6 meses, 1 ano, pode ter diferença. Show de bola.
Valesca, eu só tenho a agradecer, obrigado por mais uma vez aí estar com a gente, tá? O tempo é curto, né, para fazer um trabalho tão complexo, mas às 8h30 a gente discute um pouquinho mais aí com as perguntas do pessoal também. Beleza? Perfeito. Gente, 7h30, tá? Tem outro link que a gente manda nos grupos, vai enviar por e-mail, então fique atento, porque às 7h30 o Eric, supervisor de excelência regional do Mercado Livre, vai falar sobre excelência operacional, melhoria contínua. Ele trouxe um case bem bacana também. Eu vejo vocês 7h30, daqui a pouquinho, daqui 15 minutinhos, a gente se encontra lá. Valeu. Obrigado, viu, Valesca? E até mais. O que há por trás de histórias de sucesso? Poucas pessoas sabem. Antes de ganhar uma medalha de ouro em um esporte, esse atleta precisou treinar forte todos os dias. Antes de passar no vestibular, o estudante precisou abdicar de noites de sono e momentos importantes com a família para estudar. Para chegar aos 50 anos com saúde, foi necessário comer legumes, verduras e fazer exercícios físicos por anos da vida. Com você, não será diferente. Se você quer se tornar um profissional fora da curva no futuro, aquele que todo mundo se lembra com orgulho, você precisa começar hoje. Comece hoje. Conte uma história de sucesso para seus filhos e netos no futuro.